Faça de Deus o seu sócio, o seu amigo, aquele que você confia, aquele que você pede direção, aquele que você pede ajuda. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa doadora. Não espere alguma coisa estar perfeita, faça com o que você tenha, é só você olhar para a Bíblia. Alguém ali tinha alguma coisa perfeita para fazer alguma coisa? Não, eles fizeram com aquilo que eles tinham. Então dê os passos de fé com aquilo que você tem e confia nele. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Esse é o melhor ano da minha vida. Este é o ano do vinho novo e o Senhor preparou este vinho para a minha vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, graças a Deus. Diga comigo, sócios de Deus. Sócios de Deus. Bom, olha só, pessoal, deixa eu ler para você aqui a palavra de Gênesis 12, 2 e 3. Preste atenção comigo, olha. Lembra das 7 promessas de Abraão, olha só. Farei de você um grande povo, número 1. E o abençoarei, 2. Tornarei famoso o seu nome, 3, e você será uma bênção, 4. Abençoarei os que o abençoarem, 5, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, 6, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. 7 promessas. 7 promessas. 7 promessas feitas a Abraão, e é por isso que ele se tornou um homem extraordinário, porque ele recebeu a promessa e ele deu condições para Deus trabalhar na vida dele e, obviamente, materializar aquelas promessas para uma realidade. E aqui em Gálatas 3:29 diz assim, e se vocês são de Cristo, vamos juntos, pessoal, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual promessa? Você será um grande povo, vou te abençoar, você será famoso, você será uma bênção, todos que abençoarem você serão abençoados, todos que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, e todos os povos da terra, todos os seus descendentes, todas as pessoas que estão ao seu redor, serão abençoados por causa de você. Fala, por minha causa. Isso é fé. Porque se eu creio em Jesus, essas promessas que o Senhor fez aos judeus, valem para mim também. O povo judeu, você sabe, foi o povo mais perseguido da história. No entanto, hoje em dia, e já não é de agora, já é de há muito, eles também são o povo mais poderoso da terra. Isso não é do nada. Não é do além ou de, foi sorte. Não. Se você analisar, tem diversos povos ao redor do mundo que também são povos que não têm uma nação, são povos que vivem meio que nômades, né? Tem vários. Tem um grupo lá na Espanha, acho que é o, não sei se são os bascos. Tem grupos na África, tem grupos no Oriente Médio. Tem uma série de grupos étnicos que eles também são como judeus. O judeu pulava de um país para o outro, de uma região para outra, onde estava perseguido, ele pulava para uma outra região. Mas eles fizeram a diferença. Tem esse monte de povos espalhados, ciganos, etc., e você não vê como povos relevantes, que fizeram coisas relevantes, que tiveram algo que pudesse ser chamado assim, nossa, olha que interessante. Os judeus não. Eles fazem parte de 1% da população, e eles são donos de mais da metade da riqueza do planeta. De modo geral, é um povo extremamente culto,
é um povo que preza pela excelência, é um povo que tem mentalidade de grandeza. Eles são doadores, eles querem sempre mais progresso, eles têm uma cultura de excelência. Você vê que tudo que vem de Israel, você já lembra, opa, isso é bom. Se você tem um avião, se tem um filtro de água, se tem um sistema, se tem um software, se tem um aplicativo, e você descobre que é de Israel, você não é surpresa para você. Não é verdade? Se você descobrisse, infelizmente, que um aplicativo, né, ou uma máquina, uma invenção que se tornou assim extremamente útil e importante no mundo e dissesse para você, sabia que isso daí veio do Brasil? Você, nossa, que legal, olha que interessante, que bênção, né? Olha, que bom, temos esperança. Mas quando você ouve de Israel, você não fica surpreso, porque já está no nosso inconsciente que eles são um povo de excelência. Eles estão sempre buscando crescimento. Tanto é verdade, pessoal, que o prêmio Nobel, de cerca de 800 prêmios, eu não lembro o número preciso, 800 e pouco, quase 200 quem levou foram judeus. Então, por aí você já tira tem uma ideia que é um povo extremamente focado em crescer. É um povo que quer avançar. Então, a gente pode citar aqui diversas inovações tecnológicas que nós usamos que vieram dos judeus. Então, nós precisamos analisar tudo isso. Tem cursos, tem livros, você já deve ter visto, talvez você já até comprou algum livro, talvez até comprou algum curso que falava, tem um monte de vídeos na internet que falam dos segredos da riqueza dos judeus. Então é a bênção. Nós vemos aqui a bênção de Deus na vida daquelas pessoas, num povo, sobre um povo. E, obviamente, a fidelidade deste povo em seguir os princípios que eles aprenderam com a palavra. Então tem um monte de cursos e livros que as pessoas querem a riqueza dos judeus. E por onde que começa? Cumprindo os princípios dos judeus. E quais são os princípios dos judeus? Os princípios bíblicos. Então as pessoas perseguem os resultados dos judeus, mas não querem Deus. Mas quer o dinheiro deles, o dinheiro que eles construíram. Então nós precisamos trazer para a nossa vida isso. São princípios. Eles entenderam que quanto mais eu ajudo, mais eu cresço. Quanto mais eu agrego à vida das pessoas, mais eu avanço. Porque se você analisar as invenções deles, quanto dessas centenas de invenções, depois você faz uma pesquisa dos aplicativos, das coisas que a gente usa, que veio por causa dos judeus. Formas de pagamento eletrônico, GPS, tecnologias de diversas formas, elas vieram o quê? E abençoaram as nossas vidas. Elas agregaram, elas facilitaram. Ou seja, quanto mais eu agrego a vida de alguém, mais eu estou sendo abençoado. Então essas invenções agregaram muito no mundo. Então são princípios, quanto mais eu planto, mais eu colho. Se eu levo alívio, eu colho alívio. Se eu ajudo, eu sou abençoado. Quanto mais eu ajudo os outros a crescerem, mais eu cresço. Então essa é a mentalidade deles. E a palavra diz que a gente leu em Gálatas, se eu sou de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, e eu sou descendente de Abraão. Então essas promessas, essas bênçãos que estão na vida dos judeus, elas são para mim também. Sim ou não, pessoal? Amém? Então elas são para mim também. Mas infelizmente, ao invés de nós pegarmos a parte boa, a parte correta, a parte da excelência, a parte da fidelidade, ainda muitos, infelizmente, ainda carregam aquela mentalidade escrava, escassa, avarenta. Infelizmente, essa é uma luta que nós, brasileiros, temos que lutar. Um país levantado de uma forma bagunçada, onde por muito tempo foi um local que era a prisão, era todos os excluídos de Portugal,
eram mandados para o Brasil, ou seja, começou com aquela cabeça, né? com aquelas coisas bagunçadas, né? Uma falta de vontade. Tem aquela expressão, né? que o pessoal falava antigamente, que é o quinto dos infernos. Era o Brasil que eles estavam falando. Que era o quinto, né? que era um lugar quente, um lugar longe, um lugar de... O que é quinta? Quinta, em Portugal, é uma região, né? É tipo uma cidade, uma terra. Né? Então, é uma terra dos infernos, que é um lugar quente, um lugar isolado, um lugar difícil, cheio de bichos. Então, sempre foi nessa coisa de amaldiçoar. E nós acabamos vindo com essa atitude, né? A gente é meio que um esporte, que o pessoal brinca, né? Um esporte nacional é falar mal, é fofocar, é criticar. E ninguém vai longe tendo esse tipo de cabeça. Esses dias eu fui à academia, consegui ir, né? Eu estou conseguindo agora uma vez na semana. E eu vi que tinha 2 brasileiros lá conversando. Aí eu cheguei, falando português, eu falei com eles, perguntei, vocês terminaram? Posso usar o equipamento? Que eles estavam conversando na frente do equipamento. Eu disse, eu posso usar o equipamento? Os 2 me responderam em inglês, mas eu vi que eles estavam falando em português e eu falei com eles em português. Então parece que é algo assim, que precisa mostrar alguma coisa. Não, seja leve, seja livre. Não, os 2 me responderam errado ainda a pergunta que eu fiz, responderam errado o inglês deles. Mas sabe, e voltaram a conversar em português. Maluco, né? Ele podia estar falando, às vezes ele estava falando com alguém em inglês, o hábito dele foi em responder em inglês. Faz sentido, né? Você está com a cabeça para aquilo, então você seguiu naquela linha. Não, mas eles estavam conversando, eu conversando com você, um terceiro vem, eu respondo em inglês e volta a falar em português. Então, assim, infelizmente, são muitas coisas que nós precisamos romper na nossa cultura. São muitas coisas que a gente vê ainda, que ainda nos deixa com uma mente pequena, e uma mente pequena não prospera. Uma mente pequena não se alegra com a vitória do outro. Uma mente pequena não sonha, porque tem uma mente pequena. Então nós precisamos absorver essa mentalidade que o Senhor nos ensina, que os judeus acreditam. Eles podem não acreditar num monte de coisas, mas eles acreditam que eles são um povo escolhido de Deus, eles acreditam que eles são um povo forte, eles acreditam que eles são um povo que veio para vencer. Não é à toa, pessoal. Não é à toa que tem coisas que só existem em Israel. Tem coisas que só tem Israel e Estados Unidos. Tem coisas, tem países, não existe outro país do tamanho de Israel que tem o que Israel faz, que faz o que Israel faz. O Brasil, com o potencial e o tamanho que tem, não faz como Israel faz. Isso mostra a mentalidade. Olha aqui em 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram. Era uma igreja que tinha dificuldades, No meio da mais severa tribulação, tinha lutas, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, olha a mente dessas pessoas, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ninguém mandou eles, vamos lá, mais um pouquinho. Não, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles estavam pedindo, Paulo, deixa a gente te abençoar, deixa a gente te ajudar, você está fazendo um trabalho tão abençoado, tão poderoso, tão incrível, olha as pessoas sendo abençoadas, deixa a gente te ajudar. É um privilégio, não um peso. Nossa, de novo, Paulo, não. Foi espontâneo. E não somente fizeram o que esperávamos,
Não foi o servo inútil. Qual que é o servo inútil? É o que não faz nada certo. Não, o servo inútil, segundo Jesus, é o que faz tudo direitinho, mas ele não faz além. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então fiz para Deus, tudo que vier até você, eu vou fazer o meu melhor, como se tivesse feito, como se Jesus estivesse aqui, Senhor, o que o Senhor precisa? Vamos lá, traz aqui o negócio para Jesus, tal. Depois a nós, pela vontade de Deus. Quando eu faço o meu melhor a Deus, eu faço o melhor para as pessoas. Então a generosidade é a porta, fala comigo, a generosidade é a porta que abre outras portas. Nós vemos aqui Paulo falando de um povo que ele se surpreendeu com a atitude deles, com a generosidade deles, com a força deles, com a vontade deles. Então a generosidade, pessoal, tem muitas formas. A gente vê aqui, as pessoas ajudando Paulo, a gente vê em alguns momentos pessoas financiando o ministério de Jesus, tendo o privilégio, a alegria. Então a generosidade, ela é ajudar o outro, ela é investir nas pessoas. Os judeus são ensinados desde criança a serem ousados, a serem corajosos. Pode perceber. Você não vê, você não ouve, às vezes em conversas ou entrevistas, eu nunca vi. Se você viu, não vou falar que você está falando bobagem, mas eu nunca vi. Ou a gente nunca vê um judeu falando de problema, um judeu falando de escassez. Eles não entram nesses assuntos. Eles não falam de crise. Eles têm mentalidade de abundância. Você vê o Moisés, vamos trazer essa noção. Você não vê Moisés, você não vê Josué, você não ouve Caleb falando o que a gente vai almoçar hoje, Moisés. Moisés, a gente está morrendo de sede, Moisés. Moisés, está calor, Moisés. Moisés, está frio, Moisés. Não, você não ouve. Porque a mente abundante, ele não tem medo. Vai faltar. Lembra que quando eles pediram carne, eles comeram até sair pelo nariz? O que é aquilo? A gente nunca mais vai ver carne na vida. Deixa eu comer tudo que eu posso. E é tão maluco, né? Que em 24 horas, aqueles 3 quilos de frango que eles comeram ia para o esgoto. Ia lá para um cantinho nas dunas, lá, enterrar na areia. Então, tudo aquilo que ele se matou para sair pelo nariz. Imagina sair pelo nariz. Eu imagino que às vezes comeram, que estava... Eu não aguentava mais. Ou até deu aquela engasgada e sai... e fica tudo bagunçado. É isso, aquele desespero, vai que acaba, vai que nunca mais vai ter. Vai que eu nunca mais vou viver isso, então eu vou comer tudo. Não, eu vou comprar agora, porque senão eu nunca mais vou encontrar esse objeto, essa peça, essa situação, então eu preciso ser agora. Não, você não ouve judeu falando assim, você não ouve Abraão falando assim, Moisés falando assim. Você não ouve, porque a mente deles não estava nas necessidades, estava em coisas grandes, em administrar coisas maiores, em viver sonhos maiores. Mas quando eu tenho uma mente pequena, eu fico preocupado, o que eu vou comer? O que eu vou comprar? Onde eu vou gastar? Então, vamos trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa mentalidade, para a nossa postura no dia a dia. Então nós vemos um povo generoso. O que é a mentalidade de generosidade, uma mentalidade de grandeza? Eu não espero ter para fazer, mas eu faço para ter. É muito bacana ver quando uma pessoa rompe, pessoal. A gente recentemente recebeu uma bênção de uma pessoa que ela chegou à igreja andando a pé. E ela pôde abençoar a igreja com 2 carros. Mas chegou a pé. Ou seja, se eu tenho uma mentalidade de abundância, eu terei uma vida abundante. Porque eu planto para colher. Eu não espero colher para plantar. Eu faço com o que eu tenho. Lembra da palavra? O que você tem? Eu não tenho nada, senão um tiquinho de azeite. É tudo que você precisa.
Eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, então faz primeiro para mim. Então veja, não é quando eu estiver lá em cima, lá naquela situação, vivendo assim com... Não. O que você tem hoje? Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Então vou fazer um bolinho. É só um bolinho. Mas faça primeiro para mim. Não pense primeiro em você, no sentido, mas se eu fizer vai acabar. Não, peraí, obedeça. Uma mente abundante, ela é grata, ela é feliz, ela é otimista, ela é generosa, ela tem sonhos altos. Então traz para a sua vida. Você espera ter alguma coisa para fazer por alguém? Você tem medo sempre de que alguma coisa vai acabar? Você tem medo sempre que você nunca mais vai viver tal situação? Você consegue sonhar, você consegue se alegrar quando você ouve, por exemplo, algo assim? Olha, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero prosperar. Ou vou ficar pensando, mas talvez para o outro teve uma facilidade, talvez para o outro ele teve isso, né? Porque no meu caso é assim. Aí não funciona. Aí não funciona. Olha aqui em 2 Coríntios 9. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, e não com um pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, porque você está sempre semeando. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vamos juntos, pessoal. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam serem generosos em qualquer ocasião. Então, rico de todas as formas e generoso em todas as ocasiões. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então a palavra está falando, Deus da semente é o que semeia. Deus está falando que seremos enriquecidos de todas as formas. Deus é um Deus abundante. Então Deus quer que você seja abençoado na sua saúde. A gente falou aqui, serão enriquecidos de todas as formas. Então você vai ser abençoado, enriquecido na sua saúde, na sua vida espiritual, no seu dinheiro, na sua família, com filhos saudáveis, isso é uma riqueza imensurável. Um casamento saudável. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Você é enriquecido no seu casamento, o seu casamento é abençoado, e você pode ser generoso com aquele que está com problemas no casamento. Você pode ajudar. Se Deus está te abençoando, abençoou com a cura, com uma saúde perfeita, se você encontra uma pessoa que está num problema, enfrentando uma doença, você pode mostrar para ela, Deus fez na minha vida e pode fazer na sua também. Veja, a generosidade, ela é de todas as formas. De todas as formas. E com esses resultados, que nós vamos crescendo de todas as formas, nós vamos nos tornando bênçãos na vida das pessoas. Nós resulte em ação de graças a Deus. Então, quando você é generoso, você está dando graças a Deus. Quando você ajuda uma pessoa, você está glorificando a Deus. É isso que a palavra está falando. Se você lança uma palavra abençoada numa pessoa, se você abençoa uma pessoa, abençoa a obra do Senhor, ajuda alguém, você está dando graças a Deus, você está mostrando, olha que crente, olha que homem abençoado, olha que mulher abençoado. Essa daí tem Deus na vida. Esse daí é um homem de Deus. Então Deus vai enriquecer
quem tem a mente para ser abençoado. É isso que a gente está aprendendo aqui. Lembrem-se, quem semeia pouco também colherá pouco. Então Deus vai enriquecer quem tem mente para ser abençoado. Deus não pode abençoar uma pessoa que acredita que se o outro crescer, ele vai perder. Que para ele ser bem-sucedido, não pode ter concorrência. Tem gente, pessoal, infelizmente, que é aquela frase, né? Ele quer ser o gigante em terra de anão. Ele quer ser o maior, mas ninguém cresceu. Ele quer ser o número 1, mas num bando de gente que é uma cabecinha de feijão. Igual aquela música do, né, Sansão, que tinha um cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Né? Quem tem criança pequena conhece essa música. Então ele quer ser grande, mas se todo mundo for pequeno, não funciona assim. Só ele cresce naquela empresa. Só ele cresce naquela família. Ele quer sempre ser aquele que é o mais bem-sucedido daquela família, não porque ele quer mostrar aos outros o que é possível, o que Deus pode fazer, uma trajetória, consistência, continuismo, não. Quero pisar nos outros. Você não fez nada, você não conquistou nada, você é um derrotado. Eu conquistei. Motivações e intenções do coração erradíssimas. Mas se a pessoa tivesse um entendimento, que se ele tivesse uma mente abundante, ele lutaria de todas as formas para que todos crescessem. Porque se todo mundo cresce, ele também cresce, é simples. Imagina, você tem uma empresa onde só tem um que vende muito. Você está preso àquilo, você está amarrado àquilo. Se aquele cara resolve ir embora, ou briga, ou não está bem, ou está numa fase ruim, acabou tudo. Mas quando investe, esse cara investe nos outros, ensina os outros, e abençoa os outros. E se passar de mim? Não, todo mundo cresce, todo mundo é abençoado, a empresa cresce, tudo evolui. A empresa avança, a família avança, tudo avança. Eu já citei aqui para vocês esse exemplo de um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele mostra exatamente esse princípio. Quando alguém prosperava, alguém ia lá construir uma grande casa, o marceneiro era abençoado, o cara do piso era abençoado, o pedreiro era abençoado, o tapeceiro era abençoado, todo mundo era abençoado. Ou seja, quando alguém prospera, quando você prospera, você gera uma cadeia de prosperidade. Você gera uma cadeia de abundância. Não é possível almejar grandeza se quem está perto de mim é um anão mental. Ele não quer avançar, ele não quer aprender nada, ele não quer... Então, como é que você cresce? Você tem uma âncora te puxando. Mas se você passa essa mentalidade, ele cresce também, o outro cresce também, todo mundo é abençoado. Então, traz para a sua vida, pessoal. Não adianta nada eu declarar que eu vou ter o melhor ano da minha vida, que eu vou muito além, se eu ainda sou invejoso. Se eu escuto ainda fracassados. Se ainda vivo com base em notícias, em pessoas pessimistas. Ainda os meus gurus, as pessoas que dirigem, que me dão um entendimento, são pessoas pesadas, derrotadas. E eu vou lá e vou pegando aquele espírito. Acho que não é a hora, acho que não é o momento. Está difícil para todo mundo. Então, não dá para falar que eu vou ter o melhor tempo da minha vida. Eu não posso reclamar dos meus resultados se eu escolho ouvir outras vozes, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então, você escolhe quem vai ouvir. Você escolhe se vai fazer o que muda a sua vida, o que traz resultados, ou não vai fazer. Você escolhe se vai crescer ou não vai crescer. Você escolhe se vai aprender ou você vai permanecer do mesmo jeito.
Você escolhe, eu escolho. A vida está, as escolhas estão diante de nós. Você escolhe se vai ser uma pessoa generosa, que vai ajudar o próximo, ou decide se vai ser uma egoísta, uma mesquinha. Você, eu, nós somos o resultado das nossas escolhas. Abraão nunca teria sido o homem que ele foi se ele não tivesse dado os passos de fé, especialmente o passo de Isaac. Porque quando Deus pediu Isaac, ele queria o Abraão. Então Deus quer nos abençoar. Mas será que nós temos dado condições? Às vezes eu quero ser abençoado por Deus, mas nem tempo para Ele eu tenho. Nem prioridade eu tenho. Deus quer nos abençoar, mas eu não estou disposto a fazer nada. Eu fico do mesmo jeito. Ele quer me abençoar, mas eu fico na mesmice. Eu não sonho, eu não faço projetos, eu não organizo a minha vida, eu não me torno uma pessoa mais disciplinada. Deus não é minha prioridade, eu não sou generoso, eu não faço nada para ninguém, eu não faço nada para o reino. Então a gente precisa analisar a nossa vida. Eu não faço meus planos, meus projetos, meus sonhos, eu não faço meu mural dos sonhos, se eu faço eu não persigo mais nada, eu só imprimi lá meia dúzia de fotos, tirei uns prints aqui do Google e aquilo ficou ali no esquecimento, ficou ali parado, ficou ali num canto, numa gaveta, num arquivo aqui dentro do celular. Não olho, não vejo, não persigo, não faço nada, não rompo. Tudo é essa mentalidade. Tudo é mentalidade. Eu não tenho tempo para orar, eu não assisto aos cultos, ou pelo menos eu não pego a mensagem para o meu crescimento. Eu só venho, ouço, vou embora. Então a gente precisa analisar como que está a minha mentalidade hoje. Você está sempre analisando o que você pode fazer mais para o reino, como você pode ser melhor na sua empresa, como que você pode ajudar o seu próximo, ou vive pensando no que alguém, no que o outro, no que Deus tem que fazer por você. A gente pode lembrar da palavra do paralítico. O paralítico chegou até a casa de Jesus carregado por 4. 4 estavam ajudando ele. Mas agora ele se carrega e agora ele pode carregar outros. Então eu vou para sempre ser uma pessoa que é a carregada? Não, eu tenho que ajudar agora. Um dia alguém me deu suporte, agora eu dou suporte a outros. Então nós temos que ter os hábitos corretos. Crer no que estou ouvindo, crer no que nós estamos lendo. Será que você confia em Deus de verdade? Será que quando vem uma pressão, você fica firme e vai para Deus? Pede direção para Deus? A primeira coisa no nosso dia tem que ser falar com Deus. Você fala, por exemplo, como a bispa sempre orienta, Deus me ama. Isso é bobagem. Amém. Tudo de ruim entrou por repetição. Tudo que alguém disse para você, você é um derrotado, você é feio, você é chato, você é burro. Aí não tem problema nenhum repetir. Mas falar, Deus me ama, eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor, hoje vai ser um dia poderoso, isso é bobagem. Então, vamos analisar, vamos pensar, qual é a nossa mentalidade? Tudo de ruim entrou por repetição, logo, tudo de bom vai entrar também por repetição. Quando eu falo, Deus me ama, o que isso está acontecendo dentro de você? Isso está fortalecendo uma identidade, a sua identidade. Talvez você já tenha ouvido pessoas falar, meu pai nunca disse que me amava. Com certeza era uma pessoa que tinha graves problemas emocionais. Mas você vê aquela criança, principalmente menina, que ela vê, meu pai todo dia me fala que me ama. Você vê que ela tem uma segurança diferente.
Lembra quando Jesus estava sendo batizado pelo João Batista? E ele falou, este é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Ou seja, aquilo estava dando identidade ao Senhor, fortalecendo o Senhor, porque logo depois ele foi ser tentado pelo diabo. E onde o diabo atacou? Na identidade. Se você é mesmo filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Mas antes o Senhor tinha dado identidade. Ó, esse é o meu filho, que me dá muita alegria. Então, se eu tenho a identidade do Senhor, isso fortalece a minha identidade também. Nós fomos formados, pessoal, num contexto, num tipo de caráter, num contexto, com certeza, muito diferente desse contexto que a gente está falando dos judeus. Então, com certeza, num contexto de escassez, num contexto de impossibilidade, num contexto de pensar somente na necessidade, de ficar preocupado com tudo. Então, cada um foi formado de uma maneira, mas agora com Jesus, com Cristo, agora eu me esvazio, agora eu vou desaprendendo para que eu possa reaprender o padrão certo. É como um copo, como esse copo aqui, ó. Vamos supor que ela estivesse suja, estivesse com terra, joga café aqui, pó de café. A gente chega cheio de água suja. A gente chega cheio de coisas, de coisas podres dentro de nós. Mas agora com Jesus, eu vou botando mais água, vou botando, que é o Espírito, que é a palavra. E quando eu vou botando, você sabe o que vai acontecer. Você joga um pó de café aqui, você joga água. Essa água suja vai saindo, vai ficando água nova, água limpa. Então a gente chega todo sujo, todo feio, todo bagunçado. E com a palavra, com a água, com o Espírito, nós vamos nos limpando dia após dia. Nós vamos nos limpando. A minha mente vai expandindo. O meu temperamento vai sendo moldado ao padrão correto. Agora eu não sou mais um descontrolado, um inseguro, uma pessoa invejosa. Não, eu estou analisando. Agora eu consigo sonhar. Eu consigo fazer planos, projetos. É simples perceber, pessoal, é simples perceber se uma pessoa ela tem um relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono bem com Deus, eu não vou me relacionar bem com ninguém. Pode analisar isso. Porque quando eu recebo o amor do Senhor, eu me torno uma pessoa diferente. Quando eu recebo a identidade do Senhor, o amor do Senhor, eu me torno uma pessoa atenta, uma pessoa alerta, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que busca a paz. Ela quer viver em paz. Ela se torna uma pessoa que sabe resolver as coisas, que ela não vive carregando mágoas, ela não vive com ódio das pessoas, porque ela tem o Espírito Santo na vida dela. Ela se relaciona bem com Deus, então ela vai se relacionar bem com as pessoas. Agora, se uma pessoa ela não tem um bom relacionamento com o Senhor, o que vai acontecer? O contrário. Ela briga, ela ofende, ela carrega mágoa, ela nunca se esquece de tal coisa, ela nunca consegue perdoar. Então, é essa análise, essa busca que a gente precisa fazer. A gente, às vezes, pergunta, né, para nós mesmos, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O que para a minha vida mudar? Então, estamos aqui, mentalidade, o Espírito, a água suja que vai saindo quando eu vou colocando o que para dentro? A água limpa. Do interior de vocês fluirão rios de águas vivas. E essa água viva vem desse relacionamento, vem da palavra, vem de receber a mensagem, absorvê-la e praticar. Uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo, ela não fica mais olhando para a falha dos outros, mas ela olha para a falha dela. Eu olho para mim. Não vou olhar para aquilo que você precisa mudar, mas eu estou olhando o que eu posso melhorar, Senhor? O que eu tenho que tirar da minha vida, o que eu tenho que colocar na minha vida. Então, quando eu recebo o amor do Senhor, eu começo a me amar. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu me amo,
e eu amo os outros, eu abençoo os outros. Eu decido me encher da palavra todos os dias, porque eu estou jogando mais água limpa para dentro de mim. Eu estou orando mais, eu estou clamando mais, eu estou recebendo mais a palavra, estou lendo a palavra, estou tendo os meus momentos com o Senhor, ou seja, eu estou jogando água limpa para dentro e está saindo água suja. Porque quando eu estou cheio de alguma coisa, vai sair. Se você está cheio de raiva, uma coisinha que alguém fizer, você estoura e desconta às vezes de uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Mas quando você está cheio de Deus, a sua postura também é diferente. Pode perceber. Quando eu estou cheio de Deus, cheio do amor do Senhor, seguro no meu Pai Celestial, a minha postura é diferente. A nossa postura é outra. O seu sorriso é outro. O sorriso é fácil. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sorri, ela é alegre, suas palavras são de fé. Quando você fala com uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, você não ouve ela falando de misérias, de coisas chatas e difíceis. Ele está falando de bênção. Olha o que Deus fez, olha eu estou fazendo isso, vou fazer tal coisa, Deus tem me abençoado em tal situação, eu estou crescendo nisso. A postura é diferente, a postura física mesmo. Ela anda com confiança. Ela tem uma segurança. Pode ver, é muito claro isso quando a gente olha para uma criança. Quando ela é segura ou ela é insegura. Quando ela é insegura, você vê ela olhando muito para baixo, ela fica meio que atrás dos outros, né? Tem aquelas coisas, né, que a gente brincava antigamente, né? O seu caipira, né? Que às vezes o menino ficava atrás da mãe, se escondendo, aí a mãe, sai daqui, sai de trás, menino. Vai, cumprimenta a sua tia, cumprimenta o fulano, né? Porque às vezes quer se esconder. Então essa insegurança. Então isso numa criança é muito fácil da gente ver. Mas no adulto ele disfarça melhor às vezes. Então a postura muda. Pessoas amarguradas, mesquinhas, invejosas, são pessoas infelizes. Pessoas que ajudam os outros, que são doadoras, que são gratas. Lembra que a gente leu agora há pouco? Ações de graças a Deus. Elas são pessoas felizes. Isso a ciência prova já. O que a Bíblia diz há séculos. Pessoas encurvadas, pessoas olhando para baixo, pessoas carrancudas. Isso te produz hormônios de negatividade, de estresse. Tudo isso. Mas quando você olha levanta o seu queixo, arruma a sua postura, abre o seu olhar assim, sua sobrancelha, isso te produz hormônios de prazer, de segurança. Então é assim, tudo são escolhas, pessoal. Eu escolho ser uma pessoa que cresce todos os dias, que é uma bênção na vida das pessoas, que é doadora, generosa, ou seja, quando nós decidimos ser sócios de Deus, eu decido me tornar uma referência. Eu não me envolvo mais com coisas pequenas. Porque quando você vence, você se torna uma inspiração. Mas se você for derrotado, você dá ainda mais munição, ainda mais alimento para pessoas vitimistas, para pessoas miseráveis, que aí fala assim, viu? Para todo mundo está assim. Ou fulano vai na igreja, eu não vou, a vida dos dois está uma droga. Mas quando você vence, você se torna uma inspiração. O que ela tem? O que ela fez? Que é o que a gente falou no começo do culto dos judeus. As pessoas podem falar mal, podem criticar, tudo amargura, tudo inveja. Mas na hora da plata, quais são os princípios, quais são os segredos? E compra o livro, e assiste o vídeo. Quais são os princípios dos judeus? Por que eles são tão ricos e abençoados? A gente já falou. Tem tantos povos espalhados pelo mundo e só eles que se sobressaíram? Pois é.
é a bênção deles, a bênção de Deus na vida deles e, obviamente, a mentalidade ajustada à palavra. Tanto que quando eles vão ver os princípios, boa parte está em Provérbios. Provérbios, conselheiros, a maneira de administrar, não ser fiador, ter palavra. Ou seja, querem os princípios, não querem Deus, mas querem o resultado deles. E nós, quando cremos, se somos de Cristo, nós nos tornamos descendentes de Abraão, segundo a sua promessa, segundo a promessa feita a ele. Então, faça isso. Analise isso. Faça de Deus o seu sócio, o seu amigo, aquele que você confia, aquele que você pede direção, aquele que você pede ajuda. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa doadora. Não espere alguma coisa estar perfeita, faça com o que você tenha, é só você olhar para a Bíblia, para as histórias bíblicas. Alguém ali tinha alguma coisa perfeita para fazer alguma coisa? Não, eles fizeram com aquilo que eles tinham. Então dê os passos de fé com aquilo que você tem e confia nele. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito e fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. O que você decide hoje? O que o Espírito Santo revelou a você hoje? Ou o que o Espírito Santo confirmou, ratificou em você hoje? Porque nós vamos fazer aquilo que nós acreditamos. Se eu tenho a convicção certa, eu vou ter a atitude certa. Se eu tenho a convicção errada, eu vou ter a atitude errada, porque eu vou fazer aquilo que eu acredito. Se eu acredito que tudo isso, metade foi bobagem, então não vou fazer. Mas se eu acredito, não, Senhor, a sua palavra está falando, não é só para o outro, não é só para aquele povo, não, se eu creio no Senhor, a bênção é para mim, mas é claro que eu faço a minha parte. Abraão, essa é a minha parte. Abraão, essa é a sua parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ter excelência, eu vou buscar a Deus, eu vou ser uma pessoa generosa, eu vou ser uma pessoa que tem sonhos altos, tem planos altos, que se alegra com o progresso do outro. Ou seja, tudo isso é um treinamento, pessoal. Um treinamento para vencer. Então tenha a convicção certa. Chega de acreditar em mentiras. Chega de esperar alguma coisa. Deus já está esperando por você faz tempo. Chega de falar, estou esperando. Não, chega de você esperar. Deus é que está esperando você. Dê os passos hoje. Analisa na sua vida qual o passo que você precisa fazer. Deus está esperando você. Deus quer você em um lugar alto. Mas você precisa ser limpo pela água do Espírito. Deus quer nos colocar em lugares muito altos, mas eu preciso trazer para a minha vida essa limpeza, a água do Espírito Santo, a água que vai lavando o meu interior. Decida hoje em nome de Jesus. Decida assumir hoje esse espírito generoso. Se você até então talvez carregava um espírito rancoroso, esperando que alguém tivesse que fazer alguma coisa por você, lembra do paralítico, você carrega agora. Você carrega a si e pode ajudar outros também. Então dê seus passos hoje. Assuma esse espírito generoso, uma mente generosa, uma vida generosa, atitudes generosas, visão ampliada. Como nós falamos agora há pouco, a generosidade ela é de diversas maneiras. Ela tem a financeira? Tem. Mas é quando você investe nas pessoas, quando você investe em você, quando você investe em Deus, porque Deus investe em nós. Mas muitas vezes eu não quero investir nele, eu não quero investir tempo nele, eu não quero investir oração nele, eu não quero investir palavra nele, eu não quero investir nada com Deus. Aí o que sai de mim? A sujeira. Porque eu não estou sendo lavado. Eu continuo carregando sujeira. Continuo sendo essa água suja aqui, ó, eu estou bebendo mais da sujeira, mais da inveja, mais da amargura. Imagina você. Se eu pegar um copo dessa, eu pego um galão de 20 litros,
e eu pego uma água de esgoto, eu só jogo uma gotinha lá. Você não vai ter coragem de tomar. Não, mas é só uma gotinha, no meio de 20 litros não vai fazer diferença nenhuma, mas você não vai. Imagine então uma pessoa que está bebendo de coisas velhas uma vida inteira. Você não tomaria uma gotinha de esgoto. E quanto mais a pessoa que está botando para dentro uma vida inteira de amargura, de ressentimento. Imagina a sujeira que ela acaba carregando. Então são reflexões que nós precisamos fazer e mudar, pessoal. Hoje é dia de mudança. Hoje é o dia da nossa oportunidade. Dê seus passos de fé. Semeie aquilo que você quer colher. Semeie o que você quer colher. Semeie paz. Semeie generosidade. Semeie gratidão. Semeie. Semeie abundância. Semeie na vida das pessoas. Semeie na sua vida. Invista em você. Quanto que você tem semeado no seu avanço? Tudo que você recebe, que você lê, que você ouve, você já coloca em prática, você já busca ajustar a sua vida, ou seja, você está investindo em você. Ou você é um consumidor? Você vem, consome, tchau. Semana que vem, depois de amanhã, sei lá qual é o próximo dia. Aí eu vejo isso, eu penso nisso, eu ouço mais um culto, mais uma palavra. Não. Chega desse auto-engano, que eu vim para um culto. Não, você veio para mudar a sua vida. Você veio investir em você. Quem está ganhando aqui é você. Quem está ganhando somos nós, que estamos aprendendo, que podemos sair melhores. Que o louvor pode ser uma bênção? É uma bênção. Às vezes, conversar, ter um momento agradável, é uma bênção. Mas nada disso muda a sua vida se você não botar a água do Espírito dentro de você. Se você não renovar a sua mentalidade. Às vezes você tem uma mentalidade ainda acomodada, passiva, meio avoada, meio aérea. Não, peça a Deus, Senhor, me dá um foco, Senhor, me dá atenção, para eu não passar por cima das coisas, para eu não ser uma pessoa perdida, para eu não ser uma pessoa, parece meio lesada, meio, né, que não tô aqui. Não, peraí, em nome de Jesus, somente é o corpo. Senhor, me dá foco, me dá visão, discernimento. Eu quero ter a atitude certa, eu quero ser assertivo nas coisas, eu não quero ficar procrastinando, eu não quero ficar jogando para depois. Não, é hoje, chega de preguiça. Chega de preguiça. Tem gente que não tem preguiça para trabalhar, mas tem preguiça para pensar. Não, Senhor, eu não vou ter preguiça para pensar. O que eu tenho que olhar para mim? Vou tirar isso da minha vida. Eu vou corrigir isso com aquela pessoa. Eu vou parar de falar dessa maneira com tal pessoa. Eu vou parar de usar a minha língua para a maldição, mas para a bênção, porque é o que nós falamos. Deus me ama. Tudo que entrou negativo entrou por repetição, então tudo de bom vai entrar também por repetição. Então eu te abençoo, você é uma bênção na minha vida. Não vou mais falar, não, você não muda, você só dá trabalho, você é muito barteiro, você é muito desobediente, você é muito chato. Não, eu vou botar a identidade certa. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida, essa empresa é uma bênção, esses filhos são uma bênção, esse cônjuge é uma bênção, tudo na minha vida prospera, é uma bênção. Ou seja, olha a identidade, olha a água limpa entrando. Então, fala com o Senhor. Fala com o Senhor neste momento em nome de Jesus. Fala com Ele. Tome decisões. Você quer paz? Pare de pesar as pessoas, leve alívio. Pare de criticar as pessoas, pare de criticar o filho dos outros, o casamento dos outros, o jeito do outro trabalhar. Então você está atraindo peso para a sua própria vida. Aprenda a declarar. Declare sobre a vida dos outros. Rompa com essa mente escassa em nome de Jesus. Rompa em nome de Jesus. Aprenda a orar.
Aprenda a declarar, ore por prosperidade, ore por vitórias, ore por bênçãos, ore por uma mentalidade abundante, ore por uma mentalidade ampla, ore, chame a atenção do Senhor, peça ao Senhor, meu Deus, eu quero essa mente, Senhor, eu quero essa mente, porque se eu creio no Senhor, eu sou herdeiro das promessas feitas a Abraão e ao povo judeu, Senhor. Eu quero vencer, meu Pai, eu quero essa mente, uma mente ampla, uma mente grande, uma mente, Senhor, que não fala de escassez, que não fica pensando, porque é isso, porque é aquilo, porque é o preço disso, porque está acabando, porque olha a crise. Não, a mente de uma pessoa abundante não é assim. Ele pensa em projetos altos. Ore por prosperidade, por vitórias, ore, porque progresso é felicidade, avanços geram felicidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque se você tem essa mente ampla, você pode dar uma condição, uma qualidade de vida muito melhor para a sua família. Você pode contratar mais pessoas, você pode morar na casa dos seus sonhos, você pode andar no carro dos seus sonhos, você pode fazer aquilo que você quer, você tem liberdade. E não esperar que alguém me dê alguma coisa, que alguém faça por mim alguma coisa, não, você faz. Você não vai mais morar na casa que deu para morar, você não vai mais andar no carro que deu para comprar, não, você vai fazer aquilo que você tem vontade, porque você tem uma mente abundante. Mude essa mentalidade agora em nome de Jesus, mude essa mente em nome de Jesus. Você pessoal, cada um aqui é a palavra que as pessoas vão receber, lá no seu trabalho, o seu parente, eles estão recebendo uma imagem do que é crer, do que é cristão, do que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Será que elas estão recebendo a melhor coisa para a vida delas? Você é a palavra. Você ouviu uma palavra, mas às vezes o que você passa adiante não é o melhor exemplo, não é a melhor coisa. Você é a palavra que as pessoas estão recebendo aí fora. Por que o mundo está essa bagunça? Porque os cristãos não são pessoas que passam a palavra, não passam os valores, não constrangem o mundo a mudar. Que eu vou exigir mudança, vida de quem está morto? Um ímpio, que ele tenha uma integridade, que ele tenha excelência? Não. Mas se espera isso de um cristão. Então o mundo está essa bagunça por culpa nossa. Então você é a palavra que o mundo está recebendo. Tem um monte de lugares que o mundo recebe mais sujeira do que estivesse no mundo, mais imoralidade, mais mentira, mais falsidade, mais inveja do que se estivesse no meio de ímpio, infelizmente. Mas você não precisa aceitar isso. Noé não aceitou. Noé foi o único no seu tempo que assumiu uma postura diferente. Então, nós estamos aqui muito mais do que Noé. Então nós podemos fazer a diferença. Então eu vou investir na vida do meu colega de trabalho, eu vou falar de Jesus para o meu vizinho, eu vou buscar meu vizinho, eu vou levar ele, eu vou ajudar ele, eu vou plantar, eu vou dar uma Bíblia para ele, vou mandar os programas para ele, porque eu assisto o programa, porque eu leio a Bíblia. Então, pela lógica, eu também quero que ele assista, eu quero que ele leia. Mas eu não assisto o programa, eu não leio a Bíblia, que moral eu tenho? Assisto o programa, vai ler a Bíblia. Em nome de Jesus, pessoal. Em nome de Jesus. Que o que saia de você seja essa água limpa. Então fala com o Senhor, faça votos com Deus, seja um semeador na obra do Senhor. Um dia, pessoal, alguém plantou na sua vida, a gente sempre fala isso. Um dia alguém plantou, talvez há 50, 100 anos, alguém plantou uma semente que foi indo, foi o pastor, foi o fulano, foi uma Bíblia que foi comprada, e chegou alguém que chegou em você, chegou na sua mãe, chegou na sua avó. Alguém um dia plantou, às vezes um pastor que veio às vezes de outro país, ou aquele homenzinho simples, que tinha uma Bíblia, mas queria levar a palavra do Senhor, e chegou até a sua cidade, a sua casa, os seus avós. Ou seja, um dia alguém plantou uma semente, chegou até você.
Dê condições para que outros recebam a semente da verdade. Seja um semeador. Ajude a chegar a outros. Em nome de Jesus. Lute contra toda mentalidade escassa. Coloque a mão na sua cabeça e repreenda em nome de Jesus. Repreenda toda mentalidade pequena, toda escassez, todo pensamento, todo sentimento maligno. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus todo mal, toda opressão, meu Pai, tudo aquilo que vem lutando nas mentes do nosso povo, Senhor, colocando pensamentos, sentimentos, situações negativas, meu Pai, tudo aquilo que vem para amarrar, para entristecer, meu Deus, para fazer dela um exemplo de vergonha, de derrota, Senhor, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus todo mal. Pega tudo que é seu agora, toda escassez, toda mentalidade mesquinha, toda mentalidade invejosa, toda mentalidade do esperar do que alguém vai fazer por mim, de ser carregado uma vida inteira, de ser um injustiçado, o problemático, o difícil, o pessimista, o rancoroso. Em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora todo mal, toda opressão, perturbação, tudo aquilo que vem de décadas, meu Pai, décadas de palavras negativas, identidade diabólica, Senhor, nós repreendemos agora. Pega todo o seu mal, pega tudo que é seu, tira agora da sua cabeça, expulsa em nome de Jesus e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Eu declaro sobre a minha mente uma mente próspera, uma mente abundante, Senhor, uma mente generosa. Eu terei, meu Deus, para dar, para emprestar, meu Deus. Eu serei uma pessoa abundante. Eu não terei medo da concorrência. Eu não tenho medo, Senhor, das pessoas crescerem. Não, meu Pai, eu me alegro, eu quero que elas cresçam, porque quando todos crescem, meu Pai, tudo flui, todo mundo é abençoado, todo mundo fica feliz, todo mundo prospera, todo mundo é uma bênção. Então eu quero crescer, Senhor. Eu declaro poder na minha mente, poder nas minhas mãos, poder nos meus pés, Senhor, que onde eu pisar, eu vou conquistar, onde eu tocar, será abençoado, que tudo que eu sonhar, meu Deus, eu viverei milagres, meu Pai, eu viverei restauração, eu viverei mudanças, meu Pai, eu creio, meu Pai, assim como pessoas que tiveram, meu Pai, de uma série de dificuldades, têm podido ser bênção no reino, meu Pai. Eu também quero ser bênção, eu quero ser uma coluna no reino, meu Pai, eu quero ser um canal de vitórias no reino, Senhor, eu quero ser um canal de bênçãos para o reino, meu Pai, eu quero ser uma bênção aqui nessa igreja, uma bênção aqui em Kissimmee, Senhor, eu quero ser um obreiro do Senhor, eu quero ser um mantenedor da obra, eu quero ser um evangelista, Senhor, eu quero trazer mais almas, eu quero ser uma bênção, eu quero levar vida, meu Deus, a outras pessoas. Então eu vou levar Bíblias, eu vou mandar os programas, eu vou ser uma pessoa ativa, Senhor, uma pessoa ativa na fé, ativa na vida, ativa, meu Pai, no crescimento das pessoas, porque eu estou crescendo, eu quero crescimento e eu quero que outros cresçam também. A minha casa cresce, o meu casamento cresce, os meus filhos crescem, o meu trabalho cresce, a minha vida espiritual, meu investimento com o Senhor cresce. Eu declaro, meu Pai, crescimento, eu declaro crescimento, eu declaro crescimento, meu Pai, eu declaro poder, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro portas abertas, eu declaro uma mente ampliada, eu declaro vitórias na vida do nosso povo, Senhor. Eu peço que você levante o seu projeto e declara sobre esse projeto, Senhor, eu declaro, meu Pai, que esse projeto será materializado e cumprido muito antes do que eu imagino, Senhor, para que eu possa renovar, meu Pai, os meus sonhos, para que eu possa aumentar os meus sonhos, meu Pai. Eu declaro respostas, eu declaro portas abertas, Senhor, eu declaro uma mente ampliada, eu declaro uma vida que flui, Senhor, uma vida que flui, uma mente que flui, uma vida que crê, uma boca que crê, uma boca leve, meu Deus, uma boca abençoadora. Na minha vida não
não cabe mais palavras pesadas, sentimentos pesados. Não, Senhor, eu tenho uma mente focada. Se vier aquela seta da amargura, aquela seta da inveja, Senhor, não, eu repreendo, eu pago o mal com o bem, eu abençoo, Senhor, que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa, que ela prospere ainda mais, porque assim eu atraio bênção para mim. Se você chega numa casa e declara paz naquele lugar, e ninguém ali quer paz, a paz volta para você. É simples. Quando você está abençoando uma pessoa, uma empresa, alguém que não gosta de você, você está abençoando você. É esse o entendimento, isso é ser sábio, pessoal. Mas você ofende, você xinga, você amaldiçoa, você julga, você está traindo maldição e peso para a sua vida, opressão para a sua vida. Pode ver, se você está num ambiente onde tem músicas que adoram o Senhor, onde tem pessoas que falam do Senhor, a atmosfera é outra. Mas vai num lugar onde as pessoas estão lá amarguradas, fofocando, aquilo é um lugar oprimido, e assim você faz com a sua vida. Você é leve ou você fica pesado por aquilo que você pensa, sente e fala. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui, meu Deus querido, tenha a visão correta, a visão ampliada, Senhor, a visão do crescimento, a visão da generosidade. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, levanta o nosso povo, Senhor. Temos aqui homens e mulheres cheios de unção, cheios do Espírito Santo, cheios dessa água limpa, meu Pai, que é a sua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço. Fala profundamente aos corações, Senhor, que cada um aqui saia abençoado, que cada um aqui saia determinado, que cada um aqui saia, meu Pai, atento e alerta, para vencer, meu Pai, e para manter aquilo que decidiu no seu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo cuidado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.